Começou agora. Então vamos lá, pessoal. Então, boa noite. Vamos para a nossa aula Boa de matemática noite. financeira, tá? Nós vamos aprender finalmente a mexer na HP, né? Além das principais operações financeiras ali, né? O pessoal está reclamando do matéria, né? Por ser remoto. Não, de verdade, eu olhei o material que tem no site, ele é bem bom, tá? Hoje vai ser uma aula mais introdutória, eu vou explicar como que funciona HP e tudo mais, né, as principais operações, e daí qual que é a minha ideia. De certa forma, as principais operações financeiras, pessoal, não tem tanta dificuldade assim, tá? Então, provavelmente não vai tomar todo o tempo da aula. Então, o que que eu quero fazer? A gente vai fazer exercícios durante a aula. Então, hoje vai ser, de certa forma, eu vou explicar como é que funciona HP. Eu tô com uma aqui que eu abri, né, o emulador no sistema aqui mesmo, tá? Tem na internet vários, tá? Tem na internet vários. O que que é o principal para vocês, né, já se identificarem, professor, essa que é a dúvida. Preciso comprar HP? Vou ser bem sincero, super importante, super importante. Por quê? E a HP, ela vai simplificar pra caramba, né? Não só na prova, na vida de vocês. Tem muita coisa que você vai fazer cálculo na HP. Tá? Eu sei que o valor não é barato, não é barato, tá? Então, uma sugestão, tá? Uma sugestão, né? Quem tiver a oportunidade de pedir para alguém que está indo para o Paraguai, tá? Porque lá muitas vezes chega a ser 100, 150 pila mais barato. Mas se você entrar também no Mercado Livre ali, você consegue parcelar o valor, tá? Existe uma genérica HP12. A HP que nós usamos é HP12, tá? Deixa eu abrir aqui. HP12C. Existe uma genérica que ela tá cento e pouco. Eu não sei se ela é efetiva, assim, no sentido. Ela deve fazer os cálculos todos parecidos, mas é o medo se ela é durável e tudo mais, porque nem essa minha aqui tem mais de 20 anos. E ela resolve, tá? Ela resolve, tá? Então, é uma calculadora bem importante para você simplificar, né, os trabalhos de vocês, não só na universidade, mas inclusive na carreira como contador e também, né, no dia a dia, vocês vão perceber, por exemplo, que nem eu uso HP para qualquer coisa, qualquer coisa. Financiamento, o cara vai comprar um carro. Você vai ver que você calcula, você não cai mais em conversinha. Vou fazer uma aplicação tal. Você vai usar HP. Vou fazer amortização no meu apartamento. Vai usar HP. Tá? Então você vai perceber que acaba sendo bem natural. Eu vou fazer hoje uma aula mais introdutória de calculadora para vocês. E na próxima aula a gente começa, vai ser o conteúdo e exercício. Eu quero trazer muito exercício, focando principalmente naqueles que caem no CRC, tá? Para vocês ficarem bem preparados. Fiquem tranquilos que o CRC, de certa forma, eles são bastante abrangentes, tá? Então a prova do CRC está cada vez mais difícil. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Aqueles que não tiverem a calculadora ainda, tá? Professor, e a calculadora normal? Só a calculadora normal não é calculadora financeira. Ela faz as contas mais simples, tá? E como eu comentei, vocês são contadores, vocês vão trabalhar cada vez mais com operações financeiras. Então, se você jogar no Google, agora vocês vão ver uma calculadora gigante, tá? Pode jogar no Google emulador de calculadora, tá? De HP. Eu acho que essa daqui ela vai estar 100% ligada toda a vida, tá? Vai estar 100% ligada. Então, essa é a calculadora financeira, tá? Aqueles que porventura ainda não estão trabalhando, tá? Existem coisas aqui que são diferentes do que uma calculadora normal. Por exemplo, cadê o sinal de igual nessa calculadora? Não tem, né? Não tem, né? Ela usa lá um método polonês, método polonês. Como que funciona? Primeira coisa, como que eu apago? Eu apago aqui nesse CLX. CLX, tá? Um detalhe importante, eu sempre sugiro que vocês tomem como hábito utilizar FCLX. Por que isso? Para apagar também as memórias que estão gravadas atrás, tá? Atrás. Deixa eu ver aqui nessa calculadora aqui, tá? Se ela funciona igual no. Só um segundo. Recuperar um. Isso.
Perceba que ele tem um valor aqui, ó. Deixa eu pegar CLX. Ó, o que que eu fiz aqui? Tá, deixa eu apagar FCLX. Então, combinado. Liga aqui, tá? Professor, eu não gosto de tantos zeros depois da vírgula. Então você faz assim, ó. F, quantos zeros você quer? 2. Vai ter 2 só. Opa, eu quero 3. F, eu tenho 3. Eu quero ter mais 4. Pessoal, lembra que quanto mais zeros depois da vírgula, mais preciso fica a operação. Então, sugestão: habitue-se a usar o máximo possível, tá? Porque é como a maior parte das pessoas usa. Tá? Professor, eu sempre me atrapalho na questão de arredondamento. Se quiser, pode deixar o 2, tá? O 2, ele vai arredondar certinho, aquele para mais, para menos. Mas o certo seria usar cada vez mais números. Por quê? Principalmente quando vocês tiverem a disciplina de custo. A diferença de 1 centavo pode fazer toda a diferença, tá? Pode fazer toda a diferença. Então, você vai trabalhar numa indústria, e saiu lá de 1 centavo, a diferença de 1 centavo, vezes, né? Depois eu explico o que que eu fiz aqui. 30 mil parafusos, a um valor de R$ 300 que não vai bater o teu balanço. E você nunca vai achar uma diferença de R$ 300, tá? Nunca vai achar. Tá? Então, voltamos. Vamos começar. Eu já estou adiantando operações aqui. Nós estamos trabalhando com a operação polonesa. Ele é diferente. Hoje, naquela que nós estamos mais habituados, que ao longo da vida a gente operou, tá? Eu fiz 1 mais 1 igual a 2. Calculadora normal. Deixa eu abrir a calculadora do próprio computador aqui. Cadê a calculadora? Calculadora. Essa daqui. Como que eu faço? 2 mais 2 igual. Bem simples, né? Bem simples. C. 2 vezes 6 igual. Só isso, tá? É muito fácil. Não tem erro. Como que é essa daqui? É diferente. Você tem que apertar para fazer uma soma. 2, Enter. Tem gente que pediu para entrar. 2, Enter. Vamos voltar. FCLX. 2, Enter. Salvou na memória 1. 2 mais. Aí sim ele fez a operação. A HP ela tem 9 memórias, tá? Ela tem 9 memórias, que são esses estoques aqui que eu já vou explicar para vocês. Como assim 9 memórias? Olha só, agora vocês vão ver que curioso, que curioso. 2 mais, tá? 2 enter, desculpa. 2 enter, memória 2. 2 e agora mais. Deu 4, porque memória 1 eu dei enter. Memória 2 eu dei enter também. Memória 3, somei. Eu tô com 4 aqui. Se eu apertar vezes, ele vai multiplicar pela memória 1. Opa, embolei todo mundo. Calma, vocês vão acostumar com isso aqui. Vocês vão acostumar. CLX, apaguei todas as memórias. Apaguei todas as memórias. Vamos fazer uma conta de dividir na HP. Tá? 9, Enter. Deu Enter. Salvei na memória 1. 2, divide. Ele faz a divisão, tá? Faz a divisão. CLX. Habitue-se o CLX. Tá? Vamos fazer uma multiplicação. 5, Enter. 5 vezes. Multiplicação, perceba aqui, bem tranquilo. Tá? FCLX. Vamos lá. Agora vamos fazer uma conta de menos. 6, Enter. 2, menos. As operações mais simples vocês já estão habituados, na verdade.
Porque alguns que já têm HP, dessa forma mais simples, eu tenho certeza que alguns ali já estão operando. Ah, professor, isso é verdade. O Enter ali, tal, tal, eu já estou até habituado, tá? Isso, é tranquilo, tá? Essas daqui são as operações mais simples. Uma FCLX. Ponto, pessoal, vírgula, mesma coisa, tá? R$ 20, vírgula 30 centavos, tá? Perceba que é igual uma calculadora normal. Enter. Vamos colocar aqui 0,60 centavos mais. Ele faz a operação normal, tá? Normal. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Como que eu transformo um número em número negativo? Como que eu transformo um número em número negativo? Vou colocar aqui o 20. Opa, desculpa. É aquele CLX. 20, Enter. Para transformar em negativo, eu aperto CHS. CHS. Transformo em número negativo. Apertar de volta, ele volta a ficar positivo. Tá? Então, CHS, número negativo e positivo. Tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, então, como que são as memórias. Por que isso? Hoje, à medida que vocês vão agora avançando contabilidade, né, a matemática financeira, e vão fazer várias operações, você não precisa ficar zerando a calculadora toda vez, tá? Você vai empilhando cálculo nela, beleza? Aonde que estão as memórias da HP? Por que que eu falo apagar registros FCLX? Deixa eu ver como é que vocês estão na sala aqui. Beleza, tem um pessoal aqui. Estamos salvando a aula. As memórias, elas estão escondidas atrás dos números. Atrás dos números. Como que eu acesso as memórias? Como que eu salvo nas memórias? Existe um botãozinho aqui, botão chamado Stock aqui, tá? Stock é memória, né? Vamos associar isso daqui. E o recuperar a memória aqui. Então, estoque na memória e recuperar a memória. Como que eu faço para estocar na memória? É assim, ó, 15, Enter. Estoque aonde? Estoque na memória 1. Ah, como que eu sei que ele está ali? Vamos apertar só CLX para apagar só o visor, tá? Para não apagar a memória. Aqui. Tá zerado, né? Tá zerado aqui. Agora vamos apertar recuperar o que tem na memória 1. Tá o 15. Né? Se eu apertar, vamos apagar, ó, apaguei, vou apagar só o visor, CLX. Recuperar de novo. Tá escondido dentro da memória 1. Tá? Vamos apertar o CLX. Ele volta, tá na memória 1. Agora, por que que eu falo? Eu falo, tome como hábito F reg, né? Quando você fala o F, ele acessa os botãozinhos de cima, botão de cima aqui, ó. Tá? A gente vai aprender a fazer o fluxo de caixa aqui em cima, NPV, tá? Que são os principais. Várias operações que estão aqui a gente acaba não usando, né? É porque ela faz cálculo financeiro do pessoal de investimento, mas para efeito de matemática financeira, as operações não são tudo que a calculadora faz, tá? Vamos lá. E o G acessa as fórmulas de baixo, beleza? Vamos lá. Vocês vão aprender a calcular dias e tudo mais. Ó, os dias estão aqui, ó. Foi. Tá, então, na memória 1 aqui está o nosso 15. Opa, deixa eu ver se eu já apaguei a memória 1. Ah, já apaguei, porque eu apertei o F. Vamos lá. Vou só lá de volta aqui na memória 1. Estoque, memória 1. CLX. Recuperar, tá aqui. Como que eu apago o que está atrás? Eu apago apagando registros. Opa. Eu apago o que está na memória apagando registros. FCLX está apagado. Vamos ver se está lá a memória 1 ainda. Não está mais. Não está mais. Tá. Agora, olha que curioso aqui. Lembra que eu falei que nós temos 9 memórias no HP. Tá? Vamos apagar tudo aqui e vamos salvar nas memórias. 15. Enter. Estoca na memória 1. Apaguei aqui. Será que está salvo lá? Opa, está salvo sim. Vamos colocar 30. Enter. Estoca na memória 2. CLX. 45. Enter.
estoca na memória 3, tá? CLX. Vamos pegar 60. Professor, usa a memória 9. Tá bom, vamos colocar a memória 9. Fechou. Vamos ver se está tudo apagado. Se não salvou, é porque esse aqui é um emulador, tá, pessoal? Vocês estão fazendo na HP de vocês. Eventualmente pode ter dado um erro no emulador. Mas vamos lá. Recuperar memória 1. Tá lá o 15 que nós vimos. Recuperar memória 2. Tá o 30. Recuperar memória 3. Tá o 45. Recuperar memória 9. Tá lá o 60. Recuperar memória 7. Tá zero porque não tem nada na 7. Tá. Vamos apagar os registros. Apaguei tudo. Será que você apagou mesmo, professor? Vamos lá. Recuperar memória 1. Não tem nada. Tá. Recuperar memória 2. Não tem nada. Recuperar memória 3. Totalmente zerado. Recuperar memória 9. Também não tem nada. Tem nada. Tá. Então, por que que eu uso memórias, tá, pessoal? Porque comece a pensar as operações financeiras quando você está calculando uma depreciação ali, tá? E você não quer perder um número, não quero perder um número, tá? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer. Vamos abrir um Excel aqui, tá? Para vocês entenderem. Tá, deixa eu abrir aqui. Opa. Eu vou colocar o número 2, 5, vou colocar menos, 3, 4 e 5, tá? Vamos lá. E daí, esse 5 eu vou pedir para multiplicar esse daqui. Quer ver? Vamos fazer assim, por exemplo. Esse multiplicado por esse. Tá? Igual esse vezes esse. Mais o de trás. Esse mais esse. Vamos ver se eu vou acertar lá na HP, tá? Menos o outro ali. Menos o outro. Não vou fazer multiplicado também. Que é mais fácil. Depois igual esse vezes esse. Esse vezes esse. Vamos ver se vai dar. 2, 3, 4, 5. É 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5. Vezes, mais, vezes. Espero que eu acerte. Tá? Vamos lá. Ele vai, a gente pode ir dando enter, pessoal, várias vezes. Tem hora que eu estou calculando depreciação na sala ali, eu não comento com vocês, mas eu estou carregando na memória. Tá? Quando você começa a fazer, opa, eu preciso ver qual que é o número para fazer a depreciação, e depois eu tenho que calcular outra coisa e aproveitar aquilo que está no passado. Tá? Você não precisa pagar, tá? Não precisa pagar. Vamos apagar o FREG aqui para ficar tudo certo. 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5. Ele vai fazer esse número contra a memória anterior. Vezes. Agora, outra memória. Mais. E outra memória. Vezes 46. Viram o que eu fiz? Eu fiz isso daqui, ó. Eu apertei 2 Enter, 3 Enter, 4 Enter, 5 vezes. Mais. Somei com esse, ó. E vezes. Então, o que que acontece? Você está trabalhando com as memórias da HP. Quantas vezes você pode fazer isso? Pessoal, até 9 vezes. 9 vezes, tá? Então você não precisa apertar Enter, apagar, porque a gente é habituado com aquela calculadora aqui, ó, que ela faz uma operação por vez, tá? Uma operação por vez. HP não, você pode ir carregando números ali nela, tá? Qual que é o detalhe? Vamos fazer, ó, o detalhe. Olha, olha o perigoso aqui, tá? Quer ver? Olha lá. Por que que eu falo? Habitue-se com dois registros. Dois, enter. 3, enter. Tá? CLX. Será que apagou o número anterior? Vamos ver. Eu dei um 3, enter, né? 2 vezes. Ó, tá lá o 3. 2 vezes 3. E eu lembro que tinha 2 na primeira memória. 12.
Eu só apertei CLX. Agora, se eu fizer o FREG, eu apago. Vamos fazer de volta. Vamos fazer de volta, tá? Quer ver por que que nós temos que habituar a fazer o CLX? Vou fazer um exemplo de novo, tá? 2, Enter, 3, Enter. Apaguei o visor lá, fiz o CLX. Eu tô acreditando que tá zerado, tá? E avancei, porque eu apertei só CLX. Avancei para a próxima fase do cálculo lá, tá? Apertei 2 vezes. É certeza que ele vai dar o valor ali. E multipliquei de novo. Quer ver como vai chegar nesse valor aqui? E eu achava que estava zerado, tá? Eu achava que estava zerado. Vamos lá. FREG agora sim está zerado. Mas vamos lá, dá 2, Enter, salvou na memória 1. 3, Enter, apaguei. Será que está apagadão mesmo? Vamos descobrir. 2 vezes, lembra que era 3 a última memória. Olha lá. Vezes de volta, ou 12. Então, vocês cuidado quando estiverem operando com HP, tá? A pessoa que vai no dedão ali direto no CLX ali, você não apaga as memórias. Todo o enter que você deu, você está salvando. Entendeu? Então, cuidado. Vamos só fazer um teste aqui por desencargo. 2 enter, CLX. Recuperar 1. Ele não salva aqui. Ele não salva, ele salva numa outra memória. Opa, vamos fazer de volta. Deixa eu só fazer um teste. 2 enter, apaguei. Recuperar 1 não. Deixa eu pegar aqui. Recuperar 12. Ele não salva nessas memórias que estão aqui, mas ele fica lembrando, ele fica lembrando, tá? Se eu não tivesse apertado FCLX aqui, ele ia, ele ia considerar os números que eu dei enter anteriormente. Então, cuidado quando vocês estiverem trabalhando com HP. A partir de agora, o hábito é FREG. Eu falo reg porque é o que está em cima. A gente vai chamar de FCLX porque CLX é o número o que aparece aqui na frente, tá? Mas na verdade, quando a gente aperta G, a gente acessa as operações aqui de cima. Então é FREG, tá? Então, beleza. Então vocês aprenderam a trabalhar com as memórias. Por que isso? Porque vocês vão acabar naturalmente sentindo ao longo da carreira de contadores, né? O pessoal que trabalha no mercado financeiro e tudo mais, que você, opa, eu preciso descobrir qual é o divisor de alguma coisa. Você não precisa pagar. E depois de um tempo, você acaba ficando tão acostumado com o HP que você não esquece que ficou uma operação para trás, que você pode utilizar. Você fez uma operação e descobriu um indicador. A gente vai fazer exercício depois a partir da próxima aula, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando, você não precisa anotar do lado. Ah, aqui vai ser, eu tenho que dividir por isso. Não, você faz a operação e salva numa memória, ou você já sabe que está escondido ali na primeira leva de operações, tá? Uma primeira leva de operações. Como assim? Vamos lá. 5 enter, 2 menos. Tem um 3 aqui, né? Tem um 3 aqui. Isso. Mas o que que eu quero fazer? Eu quero fazer. Então, eu descobri que é o 3. 2 mais 2 vezes 4. Se eu der um menos, ele volta naquele número anterior. Deixa eu ver aqui, pera lá. Ele fez aqui diferente. Dependendo da versão da HP, ele faz diferente. Eu queria que ele fizesse o menos 3. Vou fazer aqui. 5, enter. 2 menos. Ficou 3. Acho que eu tenho que dar o enter. Tá. 2, enter. 2 vezes. Tem 4 aqui. Menos 1. Caramba. Por que ele fez isso aqui? Isso aqui eu vou ter que recuperar aqui a minha memória do HP. Qual que é a lógica dessa operação aqui? Vocês entenderam que tem a memória aqui. Na próxima aula eu vou resgatar aqui. Eu vou relembrar por que que ele ficou negativo aqui. Mas só para então já pacificou entre nós aqui. Por que que eu sempre falo? Habitue-se com os dois. Superado isso. Vamos agora porcentagem. Porcentagem.
Troca-troca que eu explico na próxima aula, que é esse aqui. Porcentagem. Pessoal, é bem simples na HP, tá? Bem simples. Vamos pegar um número aqui. 50. Opa, F-hash. Eu já tenho um tique ali. F-hash, 10%. É só isso, pessoal. Só isso, tá? 10% ele já fecha, tá? Então, lembrando para vocês, né? Aqueles que não estão habituados com porcentagem, tá, pessoal? 5 dividido por 50, ele vai dizer 10%, tá? 10%. Se eu quiser também descobrir, opa, não tem o botão de porcento, eu posso multiplicar, né, pelo número ali, ele também vai dar, tá? Ele também vai dar. Fica tranquilo que a gente vai fazer exercício. Hoje a aula é mais de HP. Um outro ponto, tá, bastante legal com relação à calculadora financeira, tá? Por que que ele simplifica de uma forma absurda as operações para vocês? Quer ver um exemplo, uma curiosidade? Isso aqui é sempre legal. Quem tiver com HP aí, faça a aposentadoria de vocês. Aposentadoria de vocês. Quer ver? Eu vou fazer aqui a aposentadoria minha hipotética, porque eu não tenho essa idade. Eu vou colocar aqui 20 anos. Eu tenho 20 anos, que é a média de vocês na sala. Tá. Vamos lá. Então, FCLX. Quando eu tiver, as operações financeiras são aqui em cima, tá? São aqui em cima. Você, como que funciona, professor? Esses botões aqui em cima. A partir de agora você vai adorar esses botões aqui. Você vai adorar, tá? Isso aqui vai simplificar muita coisa. Você vai comprar numa loja, financiar o carro e tudo mais, você vai ver que isso daqui serve para ajudar você. Vamos lá. Para eu aposentar, o que que eu preciso? Ah, eu preciso lembrar da aula do semestre passado, né, professor? Pagar INSS para aposentar com teto. Isso. Isso daí é um detalhe, tá? Isso é uma coisa, tá? Mas tem outro detalhe. Qual que é o outro detalhe? Se eu tiver uma previdência privada, tá? Como que funciona? Lembra que na aposentadoria lá do INSS, se eu contribuir com 800, era 902, se não me engano, vou colocar por 900. Se eu contribuir por R$ 900 até o final da meu período aquisitivo, eu vou aposentar com 8.500, tá? Então vamos ver quanto que eu vou ter gasto ao longo da minha história, tá? A minha história financeira de acumular aposentadoria. Na aposentadoria do INSS, eu vou pagar R$ 900 por quanto tempo? Vamos ver quanto tempo. Eu vou colocar a idade, vou colocar das mulheres, 62, que a maior parte da sala são mulheres. 62, enter. 20 menos, porque vocês não contribuíram antes disso, vocês eram jovens demais para contribuir. Então vocês vão contribuir por 42 anos. 42 anos. Quando vocês estiverem trabalhando com operações financeiras, pessoal, lembra de colocar os juros no mesmo prazo da quantidade de prestações, tá? Eu vou fazer aportes mensais de R$ 900, tá? R$ 900. Eu quero aposentar com o teto, então eu preciso depositar todo mês 900. Esse número aqui, ó, ele tá anual. Eu tenho que transformar em mensal. Como que eu transformo em mensal? Multiplica por 12. 504 meses. Então, 504 meses. Mensalidade, prestação, vou colocar assim, tá? Prestação, vou colocar assim, acento. E meses, tá? Quanto que eu vou ter contribuído ao longo da minha vida? Com todo esse valor aqui, tá? Para aposentar com o teto. Será que é só esse valor aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, para aposentar com 8.500. Tá multiplicando certinho. Tá, 8.500. Beleza. Digamos que eu aplicasse esse valor no, no fundo de previdência.
tá? No Fundo de Previdência, no Tesouro. Como que eu faço o cálculo? Como que eu faço o cálculo? Tá? Esse botão aqui, o M, é correspondente ao período, quantidade de meses. Tá? O I é a taxa de juros. PV é quanto eu tenho agora. PMT é a prestação. E FV é quanto eu vou tirar de recurso. FXLX, vamos lá. Quantos meses são? 504. N. Taxa de juros. O Tesouro está numa média de 1% ao mês. Aqui. Quanto que eu tenho agora? Zero. Quanto que eu vou fazer de aporte? 900. Daí agora eu não clico nada. Eu vou clicar para ver quanto que eu vou ter lá no futuro. 13 milhões. Vou. Por que está negativo, professor? É porque aqui eu fui colocando dinheiro. O 13, o FV é o que sai no final. Mas sai negativo? Não, não, sai positivo. Pessoal, é débito e crédito, débito e crédito. Você sabe que débito no caixa não é negativo, é positivo. Tá? A calculadora ela trabalha com essa lógica. Se eu fui colocando débito no final, me sobrou isso de recurso. Ele vai me entregar o sinal invertido, quer dizer que está me devolvendo esse valor. Tá? Então está me devolvendo 13 milhões e meio. Arredondemos, 13 milhões e meio. Tá? Quanto tempo eu quero viver depois disso? Pelo menos uns 20 anos. 20 anos. Então, 20 vezes 12 meses, 240. Vamos voltar na nossa HP. 20, 13 milhões. Então, lá no futuro, quando vocês, as mulheres, na maior parte, né, façam com a idade de vocês. Tá? Depois a gente vai fazer com um valor menor, tá? Valor menor. Que é aqueles que pra gente já começar. Eu só tô. Hoje vai ser uma aula introdutória, tá? Pra vocês verem para que serve isso aqui. 13 milhões e 500. Quando eu tiver com 62 anos, eu vou ter isso no meu valor presente lá. Tá? Quanto tempo eu vou viver? Nós fizemos a conta e nós combinamos de falecer com 20 anos de aposentadoria. Credo, né? Enfim, a taxa de juros continua 1%. Quando eu partir, eu não quero deixar nada no FV. Quanto que eu posso tirar por mês? 148 mil. Nossa, professor, é maior que o 8.500 aqui? Bem maior, bem maior. Né? Por isso que contador faz previdência ou aplica no tesouro desde cedo, pessoal. Quer ver? Vamos fazer um cálculo mais racional aqui. Vocês têm 20 anos, vão estar na fase dos 20 e falta 540 meses para vocês se aposentarem. Qual que é a taxa de juro que o Tesouro está pagando? Em torno de 1% ao mês. Quanto que eu tenho hoje guardado? Professor, eu estou com R$ 300 guardado. Tá bom, R$ 300 guardado. Quanto que você acha que consegue guardar todos os meses? 100 pila. Quanto que eu vou tirar lá no final da vida? 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1 milhão. Quanto que é isso se eu for retirar mensal um pouquinho, né? Digamos que com R$ 100, quanto que eu vou conseguir fazer uma aposentadoria para mim? Então, 1.540.000. Vamos apagar os registros, porque se não apagar vai estar carregado aqui atrás também. Tá? Se eu bater mais um valor no I aqui, ele vai somar. 1.540. Aqui. 240 meses, depois que eu tiver aposentado. 1 I, tá? 0 no FV. Quanto que eu posso tirar por mês? Ó, pessoal, vocês conseguiram com R$ 100 desde já, com R$ 300 de saída. Se você comprar um tesouro lá e tem tesouro que está pagando 1% ao mês. Para você resgatar lá, você automaticamente já está contribuindo para uma aposentadoria que é o dobro do teto do INSS. Tá? E vocês descobriram aqui por causa do cálculo financeiro. Percebo que o cálculo final. Agora vocês entenderam a importância da calculadora, né? Nossa, se você fosse fazer no braço isso daí, você nunca vai terminar essa conta. A calculadora financeira, o pessoal que aí que está estudando para os exames da Ambima, tá? Para virar operador financeiro, trabalhar em banco, tá? É fundamental, fundamental vocês, né, trabalharem com essas operações aqui.
Vamos lá, tá? Olha que curioso, pessoal. Vocês vão comprar um apartamento. Vão comprar um apartamento, tá? E tem a taxa de juros dele. Taxa de juros, ok? Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer um exercício para ele não ficar tão difícil agora. Eu não vou fazer um apartamento, vou fazer uma outra operação mais simples. Então, vou comprar alguma coisa que seja um carro, tá? Que seja 100 mil, 100 mil reais o carro, tá? Mas eu vou pagar prestações nele, prestações nele. Quantas prestações? Eu vou pegar um valor, eu vou desenhar pera, eu vou fazer aqui na minha calculadora para vocês não verem que senão vaza. E daí fica sem graça o exemplo. Esse é agora esse exemplo aqui. 400 dividido em... Fazer um número redondo para ficar melhor para calcular. Aqui, beleza. Eu vou comprar um carro de 100 mil. 100 mil. Tá? Só que eu não tenho dinheiro à vista. Não tenho dinheiro à vista. Então, o que que o cara falou? Ele falou que você, tá, pode fazer em 60 vezes de 250. 250. Tá? De 2.500, desculpa, 2.500. Então você já vai parar para pensar assim, cara, 60 vezes de 2.500. Enter. O carro custa 100 mil à vista. 60 vezes, olha, ele está me custando 150. 150. Pô, esse valor altíssimo, hein? Altíssimo. Daí eu pergunto para vocês. Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Quanto que vocês estão pagando de juros nessa operação? Quanto vocês estão pagando de juros nessa operação? Tá. Deixa eu fazer na minha HP aqui só para não vazar para vocês. Meu calculador tá apanhando aqui. Ele tá pensando. Será que ele já vai dizer? Pronto. Achei a taxa de juros. Como que você descobre? Pessoal, quando você tem o prazo, os juros, o valor presente, que é o que você tem hoje, a prestação e o valor futuro, aquilo que você não tem é o que ele vai dar, tá? Como assim, professor? Eu tenho um carro que eu comprei, tá? Por 100 mil. E eu vou pagar prestações de 2.500. Se eu vou pagar, ela vai ser negativa. CHS, PMT. Eu vou pagar prestações disso daqui. E no final, eu não vou estar devendo nada. Tá? Eu não sei qual é a taxa de juros. Eu sei que é 60 meses. Perceba que eu não bati nada no I, porque eu não sei. Vamos clicar o I. Eu vou pagar 1,43 de juro por mês. Tá? Eu descobri qual é a minha taxa de juros. 1,43 por mês dos 60. Se eu abrisse uma planilhona do Excel ali, eu descobriria. Então, sempre a operação que eu não tenho, eu descubro. Tá? Eu descubro. Vamos fazer um exemplo agora de um apartamento. Você vai descobrir a taxa de juros. Você nunca mais vai cair em conversinha de taxa de juros. Você vai descobrir qual é a taxa de juros. Tá? 1,43. Você fez o cálculo aqui, o cara falou 2.500. Ah, será que vale a pena ou não? Ah, vale a pena. Financia pela concessionária, pela Volkswagen. Você sabe o que você faz? Você entra no aplicativo do banco, do teu banco, e vai olhar lá, simular financiamento de veículos do Banco Itaú. Daí você vai ver a taxa lá. O Itaú está financiando, simulou por 1,3. Opa, a Volkswagen está querendo financiar por 1,43. E o Itaú me faz por 1,3. Cara, qual que é mais barato? É o do Itaú. Tá. Então você não se engane mais. Você leva HP quando você for comprar o carro, quando for a casa, e calcula. Ele não vai, muitas vezes ele não diz a taxa de juros. Ele só vai falar: não, mas esse valor aí você pode fazer em 60 vezes de 2.500. Daí você vai jogar na HP, vai calcular a taxa de juros,
vai entrar no aplicativo do banco e vai ver se o teu banco não faz um negócio melhor. Tá? Você sempre tenta contratar a menor taxa de juros. Vamos fazer aqui de um imóvel, tá? Um imóvel. Pegar um imóvel aqui numa faixa de 350, tá? E agora eu vou pegar um valor aqui que você vai ver que vai ficar salgado. Quer ver? E você vai fazer em quanto tempo? Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui um prazo. Vamos colocar 60 vezes também. Não, deixa eu ver se vai ficar bom. Não, vai ficar muito alto. Vou colocar. Só um segundo. A prestação ainda tá alta. Opa, a gente está pedindo entrar. 800, tô tentando não ficar redondo aqui. Acho que assim vai. Peraí. Aqui, 3.750. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. 3.750. Aí, vamos simular aqui. Você comprou um apartamento de 350. Tá? E você vai pagar 240 prestações de 3.750. 3.750. Só para você ter uma ideia. Quanto que é de apartamento? 3.750. Opa, vou apertar o FCLX aqui para pagar tudo. 3.750. Enter. 240 meses. Ó, vai custar 900. Sabe que apartamento acaba acontecendo isso, né, pessoal? Ele dobra quase o preço, né? Dependendo do prazo, dobra. Tá. Então, 350 é o apartamento que eu comprei. Tá, comprei. Valor hoje. Qual é o prazo? 240 meses. Quanto que eu vou pagar de prestação? 3.750 CHS, que é negativo, PLT. E no final eu não vou estar devendo nada. Qual será que é a taxa de juros? Pessoal, eu joguei aleatório, que nem eu sei a taxa. Vamos lá. 0,96. Opa, essa é boa, hein? Essa é boa. Né? E tá certo. Opa, sim, sim. Geralmente, financiamento imobiliário, a taxa é subsidiada, né? Geralmente é menos de 1%. Então, esse daqui é legal, tá? É legal. Uma taxa boa. Já foi bem mais barato, tá, pessoal? Mais barato. Que nem tem um apartamento que está financiado, a taxa dele é 0,8. 0,8. Quanto que tá as taxas hoje? Hoje tá maior, porque a Selic tá alta, né? Tá em ponto de 0, 1,3, 1,4. Hoje não tá bom para comprar. Tá? Então, esses números aqui em cima, eu consigo descobrir taxa de juros. Consigo descobrir quanto que eu preciso para ter. Quer ver? Vamos fazer um exemplo agora. Professor, eu quero ter 1 milhão daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Tá? Quanto você tem hoje? Eu não tenho nada. Mas eu quero ter 1 milhão daqui 10 anos. Quanto que eu preciso guardar? Quanto que é 10 anos? 10, 12 vezes, vai dar 120, tá? 120. Então vamos lá, F registro. Taxa de juros que o Tesouro está fazendo? A média de 1% ao mês. Pode ser que você consiga. Professor, mas eu tenho um CDB do banco lá que está pagando o dobro do CDI. Está pagando 2% ao mês. Pessoal, fantástico. Né? Vamos colocar então 1,5 para não ser tão otimista assim. 1%. Tá? Vocês conseguiram. 120, 1,5%. É o prazo. Quanto que você tem hoje? Não tenho nada. Quanto que eu quero tirar daqui 10 anos? Como eu quero tirar é negativo. FV. Quanto? Eu não cliquei nada aqui. Por quê? Porque é a informação que ele vai me trazer. Quanto que eu tenho que colocar por mês? 3.000. Pancada, né? Pancada. Então, já vai calculando quanto que você... Será que
o prazo está razoável? Será que eu não tenho que. Se eu melhorar a taxa de juros, vamos fazer o exemplo, taxa de juros. Digamos que você efetivamente conseguiu 2%. 2, 120 meses, 1 milhão. Não tenho nada hoje. Quanto que eu tenho que colocar? Opa, já caio. De 3 e pouco, cai para 2 e pouco. Por quê? Porque eu melhorei o meu juros. Melhorei o meu juros. Professor, agora vamos fazer conservador, mais conservador ainda. Agora gostei disso daí, eu quero fazer, pessoal. É bom que vocês brinquem com isso daqui, porque é divertido. Tá. Eu tô com 20 e eu quero chegar nos 30 com alguma poupança, tá? Que eu não vou mexer por nada. Isso, então nós vamos mexer com por nada. Quanto que você vai colocar? Eu vou colocar 100 pila por mês essa poupança. Essa poupança é a que eu quero para minha vida. Eu vou guardar, mas a minha ideia é não mexer. Mas só para curiosidade. Se eu colocar 100 reais por mês num título público que pague em torno de 1% ao mês, quanto que eu vou ter daqui a 10 anos? Tá bom, vamos lá. Zerei, né? 120 é o meu prazo, é o meu mês, né? N. Um é a taxa de juros que nós identificamos. Hoje não tenho nada. E eu falei que eu vou colocar 100 pila por mês. PMT. Quanto que eu vou conseguir? 23 mil. Não é muito, né, pessoal? Não é muito. Tá, deixa eu só tirar essa prova real aqui. Bateu 23 mil. E se eu dobrar? Será que vai dobrar exatamente isso aqui? Calma. Vamos lá. E aqui, 120, se eu dobrar o valor do aporte mensal. E vou colocar 200. Tá 23, né? PMT. 46. Natural, né? Ele dobrou, mas aqui, na verdade, ele não dobrou nos quebrados aqui. Mas ele fez todo o cálculo automático para vocês. Tá? Ele considera os juros, só para ter uma ideia. Nós fizemos 120 meses, né? No primeiro exemplo, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que que ele tem uns tique aqui da calculadora? 100, enter. 120 vezes. Olha, aqui que é o ganho que você teve. Quer ver? Tá vendo? Olha, vamos fazer a conta. O que que você ganhou de juros? 100 reais, 120 meses, né? Nós aplicamos, né? 100 vezes 120, 12 mil. Mas olha como ele faz o cálculo do juro sozinho. 120 no N, 1 no I, 1 que está fazendo crescer o número. Zero aqui, 100 na prestação. Quanto que eu vou tirar? 23. Porque ele está fazendo o cálculo do juro automático para você. Tá? Se você pegar só o 100 e multiplicar por 120, ele vai dar 12. Agora, se você fizer aqui nas funções financeiras, 120 meses, a taxa de juros de um, né, e aplicar mensalmente, você vai tirar 23. Tá? É muito mais do que o 12 só, se não tivesse a correção. Então, a HP, pessoal, para você descobrir taxa, para você descobrir prazo, para você descobrir prestação, por exemplo, vamos lá. Eu tenho, né, um apartamento que financiado ele custa 500, 500, tá? E eu tô, eu quero, deixa eu pensar aqui um exemplo bom para fechar. Hum, não, vou pensar na próxima aula, senão eu vou confundir aqui. Vou confundir, tá? Pessoal, então, deixa eu ver como que nós estamos aqui na sala. É que todas essas operações a gente vai fazendo devagar ao longo da matéria. Desconto, fluxo de caixa, financiamento, tá? Pergunto para uma aula introdutória de HP, tá? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Não, beleza. Tá. A partir da próxima aula, eu vou trazer para vocês também.
exercícios que entraram depois, tá? A gente vai fazer exercícios em sala, beleza? Para a gente já ir vendo o jeito da OB e tudo mais. Da OB não, desculpa, do CNC, tá? Então, pessoal, e o material é bom, hein? Né? Algum pessoal que estava falando que talvez não fosse legal no EAD, e eu não tô certo disso, tá? Porque o material que tem as runas ali para vocês estudarem é bem legal, tá? Eu estava olhando elas. E a gente vai fazer resolução do exercício aqui. E outra que acaba acontecendo, quando a gente está em sala, nem todos têm HP e nem todos fazem exercício. Aqui não, nós vamos resolver exercício por exercício, tá? Então, para a gente aproveitar. Então, pelo menos a parte financeira para o exame de suficiência vai estar tranquilo, a gente vai resolver, pegar exercícios de vários anos, tá? E até mesmo para o dia a dia. Lembrando para vocês, super recomendável que vocês adquiram a HP. Porque vocês já viram ali que ele não vai servir só para aula, vai servir para coisas da vida de vocês, tá? Então o contador acaba ficando rápido. E aqueles que ainda estão prova na Ambima não tem jeito, né? Você precisa elas o tempo todo. Legal, pessoal? Então fechou. Então encerrou a nossa aula. Eu vou encerrar a gravação e já vou disponibilizar lá para aqueles que não puderam participar da aula. Já vai estar lá disponível no link para assistir. Boa noite a todos e até a nossa aula. Boa noite. Boa noite.